Que a paz do Divino Amigo possa fluir em vossos corações. E que essa paz se expanda por todo o seu entorno, por toda a sua casa, por toda a sua cidade, por todo o Brasil, por toda a Terra, por todo o universo. No Livro dos Espíritos, capítulo 12, Livro dos Espíritos, capítulo 12, Kardec trabalha da perfeição moral. E o que é que eu sou, o que é que eu devo fazer para alcançar essa perfeição moral e para alcançar a minha divindade em mim mesmo, que é onde eu trabalho, é onde eu atuo, seja no plano espiritual, seja no plano humano, seja no plano divino, que é a nossa destinação. Hoje nós estamos trabalhando praticamente o primeiro episódio da sabedoria do Evangelho de Pastorino, amparado e apoiado pela obra de Kardec. Aqui está o que nós temos a demonstrar sobre o quem eu sou, que é o quaternário inferior aqui, e o que eu sou, que é a tríade divina. O quaternário inferior, ele vive uma vida, aí ele reencarna e vive outra vida. São vidas que no máximo chegam aos 90, 100 anos, no máximo. Quando passa disso também é uma raridade. E na tríade superior nós somos a individualidade, a perfeição, que já existe em nós. Então o quaternário inferior está aqui para trabalhar dentro de nós mesmos, para que nós possamos alcançar em nós a tríade superior, a nossa divindade. Então eu vou trabalhar didaticamente hoje o que somos e quem somos. Vamos trabalhar primeiramente a tríade superior, que é onde nós somos eternos, que é lá que a nossa vida causal existe. Bom, então este é um quadro sinóptico da condição humana de nós que estamos encarnados no planeta Terra, né? Então, na tríade superior, nós temos 3 elementos que definem o ser em sua condição de evolução absoluta no planeta Terra, certo? Incansável em si para espíritos, inalcançável em si para espíritos presos ainda à matéria densa, encarnados ou desencarnados. Quer dizer, eu só vou alcançar a minha divindade no momento mesmo que eu estiver com todas aquelas virtudes trabalhadas por Kardec na perfeição moral do Livro dos Espíritos, que serve como modelo de como nós devemos agir, certo? Está no Livro dos Espíritos e quem quiser comprar o livro está disponível no mercado ou mesmo, se quiser baixar da internet gratuitamente, está disponível no Kardecpedia e em outras fontes da mídia. Bom, então o que é a tríade superior? A tríade são 3. Então a tríade superior são 3 elementos que definem o ser em sua condição de evolução absoluta no planeta Terra. Inalcançável em si para espíritos presos ainda à matéria densa, encarnados ou desencarnados. Eu estou repetindo para que isso seja didático para todos. Tríade superior ou individualidade. Então nós vamos entender o que significa individualidade. A individualidade eterna, que reencarna muitas vezes até total libertação de todos os desejos, conquistadas através das experiências de prazer e dor. Então essa é a individualidade. E ela que nos leva aos reencarnes para que a gente possa evoluir, para alcançar em nós o que nós somos. O que nós somos?
porque nós vamos trabalhar aqui o que nós somos e quem nós somos. Bom, no primeiro aspecto da individualidade, nós temos que saber o que é a centelha divina, o Atma, a mônada, o eu profundo, o Cristo interno. O que faz neste aspecto? Ela envolve-se e desenvolve sem jamais errar nem sofrer, porque é perfeita e onisciente, como emanação da divindade. E figura que é ou que simboliza na escala evolutiva, na vibração da centelha divina. Quer dizer, isso representa simbolicamente, representa miticamente um mito do que é a centelha divina no planeta Terra. Então, representa o Deus universal e no interior de todos os seres. É o que representa esse primeiro aspecto da centelha divina, da individualidade. E qual é a prece inicial que nós temos que entender como centelha divina, como individualidade? Pai nosso que estás nos céus, na individualidade. Então, veja só, gente, o Pai Nosso representa nós mesmos. O segundo aspecto da tríade superior é a mente espiritual, o Manas, que vibra no plano mental, criando ideias e formas, individualizando o espírito, lançando a personalidade para fazê-lo evoluir. Então é aqui que a individualidade, a tríade superior, através da mente espiritual, nos arroja a personalidade e a reencarnações para que a gente possa evoluir e alcançar a nossa divindade. E o que faz? A mente espiritual é criador de ideias e inspirador que transmite os impulsos e chamados do eu profundo, forçando a evoluir, mas desligado da personalidade pela supremacia do intelecto, com ele e só se comunica por lampejos pela intuição. Então, quer dizer, veja como o intelecto, que no plano material do nosso corpo físico exerce a sua supremacia na condição personalística. E a figura que o simboliza na escala evolutiva, na vibração da mente espiritual, é o Cristo, o Filho unigênito de Deus, manifestado em toda a criação, certo? Qual é a prece neste aspecto da divindade, da tríade superior? É: santificado seja teu nome, tua essência, existente em todas as coisas criadas. Venha a nós o teu reino. É o que pede a mente, que se afastou da fonte. A fonte é Deus, certo? E que está ansiosa a voltar a ela, a reunificar-se. Então todos nós queremos voltar para o nosso aspecto divino do Pai, do Deus. E o terceiro aspecto da tríade superior, o que é? É o espírito, que vibra no plano causal, da causa, registro das causas e experiências e impulsionador dos efeitos. O que você projeta, você também impulsiona os efeitos. Você mesmo. E aí você entende que você já é divino, porque você já trabalha isso através do seu pensamento de amor ou ódio, coisa que nós já trabalhamos anteriormente. O que faz? Involui e evolui, errando e aprendendo. Esse involui aqui, porque não existe involução, certo? Esse involui aqui é quando você reencarna, então você volta para o plano material como uma personalidade e você lá vai evoluir, errando e aprendendo. Através da dor e das experiências adquiridas em sua imensa jornada evolutiva de encarnações e reencarnações.
A figura que ou simboliza a escala evolutiva na vibração do espírito imortal é Jesus, o espírito humano em seu estágio de maior evolução, pelo menos relativamente à Terra. Então Jesus é o nosso modelo e está no contexto da tríade superior, nos 3 aspectos da tríade superior. E qual é a prece? Seja feita a tua vontade, do Pai, através do Cristo, na terra, na personalidade, assim como no céu, na individualidade. Então aqui, nesse verso do Pai Nosso, você pede a você mesmo, no seu Cristo interno, que seja feita a vontade do Pai, de Deus, na condição personalística e de individualidade. Muito bem, gente, esses são os 3 aspectos superiores e que existem em todos nós e que nós não alcançamos pela supremacia do intelecto em nós. Mas para nós alcançarmos isso aí, a gente pode fazer meditação, preces, nos recolhermos pelo menos 15, 20 minutos por dia, porque a gente tem 24 horas por dia e a gente fica pensando só nas questões materiais enquanto encarnados. E aí a gente pode, aos poucos, ir alcançando o aspecto sublime e superior. Aí entra a intuição. A intuição é o aspecto que faz com que o quaternário inferior suba para a individualidade. O quaternário inferior é a personalidade. E aos poucos essa intuição vai fazendo com que o ser, todos nós, possa alcançar em si sua divindade. Então a intuição é a ponte de ligação entre a mente e o intelecto. Quer dizer, a mente sublime, que lá está lá em cima, porque o intelecto é a mente material. Ou seja, entre a individualidade e a personalidade. Isto é, entre a tríade superior do ser e do quaternário inferior. Quais são os personagens que representam no Pai Nosso essas figuras? Maria de Nazaré, que é plena de intuição, e Isabel, mãe de João Batista. Para surgir, porque já existe, a figura de Jesus em nós, é necessário que nosso intelecto, na figura de José, pai de Jesus, se case com a intuição, Maria, revelando o nosso Cristo que já vive desde sempre em nosso íntimo, no nosso sagrado divino. Então, quando a intuição casa com o intelecto, representado por Maria e José, nasce em nós Jesus. É muito simbólico, é poético, é lindo. Muito bem, gente, agora a gente vai entrar no quaternário inferior, quando nós estamos encarnados. É o que nós entendemos e é onde a gente evolui, né? Cometendo erros e acertos e buscando em nós a nossa perfeição moral, conforme nos ensina Kardec. O quaternário inferior, obviamente, está composto por 4 elementos que definem o ser encarnado e desencarnado na sua condição de evolução no planeta Terra. Espíritos errantes ainda presos à matéria densa. Não alcançaram sua condição sublime, tríade superior, por ainda estarem sob domínio do ego personalístico no quaternário inferior. Então, o quaternário inferior ou a personalidade são transitórias, se renovam a cada nova encarnação, assumindo um novo nome e tendo consciência menor, apenas desse nome da existência, em ato, que permanece durante sua vida na Terra e continua após a desencarnação, até o renascimento seguinte, quando outra personalidade e outro nome são adquiridos. Ao homem foi ordenado que morra uma só vez. A personalidade, pois, é o homem. Então aqui você tem que entender que a individualidade joga o espírito para reencarnar diversas vezes. Mas a personalidade é uma só. O Carlos é uma personalidade que viveu uma vez só. Quando ele vai reencarnar, ele vai ter outro nome. E assim com todos nós. E assim sucessivamente que acontece nas reencarnações. Qual é o primeiro aspecto da personalidade? É o intelecto,
né? A mente concreta, que nos faz viver no plano material. O que faz? Manipula as ideias que se transformam em pensamentos e raciocínios discursivos. Necessita desenvolver-se a cada novo nascimento, porque o cérebro físico é novo, então toda vez tem que reprogramar, certo? Filtra as ideias da mente de acordo com a capacidade do cérebro. Então ele filtra as ideias da mente sublime, que está lá em cima na tríade. Se nem isso consegue, e limita-se a receber ideias alheias, através de livros e mestres. E o que é que acontece com a gente, né? Até aprender a ligar-se à mente pela intuição. Aí, filho, a hora que você alcançar, o universo é seu, você conhece tudo. Mas é seu dentro de um contexto de humildade, de caridade, de amor. E quais são as figuras que simbolizam? José de Nazaré, que é o pai de Jesus, e Zacarias, o pai de João Batista. Mas podemos colocar aqui também João Batista, né? Por que não? Aquele que anunciou Jesus, o Cristo, na figura do Cristo. Qual é a prece? O pão nosso sobresubstancial, não apenas o do corpo, nem só o do conhecimento intelectual, livresco e externo, mas o que provém do Cristo interno. Dá-nos hoje, agora, não no futuro remoto. Então nós estamos implorando aqui o pão do conhecimento, não somente o alimento material. Tá? O segundo aspecto do quaternário inferior é o corpo astral, o perispírito, certo? O que é que ele faz? Ele é a sede dos sentimentos e emoções, desejos e ambições, prazeres e dores morais. Ele pode ser representado no nosso sangue. A hora que você fica nervoso, você fica vermelho. Né? E a hora que você fica alegre, você fica vermelho também. Certo? Quais as figuras que são ou simbolizam na escala evolutiva a vibração do perispírito? Maria Madalena, que é puro emocional, e Pedro Apóstolo, que é emocional também. Ele chega lá e corta a orelha do soldado romano, e Jesus vai lá e coloca a orelha no soldado. Qual é a prece? Perdoa nossas dívidas kármicas, como perdoamos aos nossos devedores. Aqui está, no emocional, a lição da misericórdia, do perdão, no quaternário inferior. Aí a gente vai alcançando aos poucos a nossa divindade. Bom, e o que é o duplo etérico? É a ligação entre o perispírito, o corpo astral, e o corpo físico. Né? Esse é o duplo etérico, que são os nervos, a dor e todas essas coisas muito que você sente, certo? O duplo etérico sempre ligado ao corpo físico ou denso. O que faz? Sede das sensações chamadas físicas, dor, calor, prazer, etc., que criam os impulsos, os quais, tornando-se habituais, formam os instintos. Então está aqui, no duplo etérico. Figuras que são ou simbolizam as diversas escalas evolutivas na vibração do corpo físico ou denso. Aqui, no duplo etérico, estão a figura de Herodes e Judas Iscariotes. Então, à medida que você vai descendo vibracionalmente, querendo só prazer, você entra na escala de Herodes e Judas dentro de você. Então, tanto o Cristo quanto o Herodes estão em você, não estão fora. Porque isso são representações simbólicas do contexto do Pai Nosso. A prece, não nos induzas em tentação, ou seja, não nos submetas a provações e experiências fortes demais. E no quarto aspecto e último do quaternário inferior é o corpo físico, ou o corpo denso, que é o que você está me vendo aqui, o corpo físico, o corpo denso, certo? O que faz? É a condensação do corpo astral, do perispírito, na matéria densa. Só isso. Porque a hora que a gente desencarnar, a gente continua com tudo igual. Onde repercutem todos os pensamentos, pois o corpo físico é apenas a materialização do pensamento do espírito
que ainda busca sensações e alimenta desejos de qualquer espécie. E é onde a gente tem que se libertar, criando hábitos saudáveis, dentro do contexto da perfeição moral, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 12. Quem são as figuras que representam esse aspecto em nós, do quaternário inferior? Herodes e Judas Iscariotes também. Então é o que está em nós. Prece, mas liberta-nos do mal, isto é, liberta-nos da matéria que nos prende e asfixia. Então você veja, gente, está tudo em nós. Essa história que existe uma coisa exterior que vai nos levar para lá ou para cá, aquele obsessor, você só tem obsessor porque você os atrai. O maior obsessor de você é você mesmo. Ou o maior anjo de você é você mesmo. Se você quiser alcançar a tríade superior em você, ou o chamado sétimo céu, é você buscar em si a perfeição moral, que tem todos os caminhos dentro do Livro dos Espíritos e muitas outras obras maravilhosas, certo? Mas para mim Kardec é o grande modelo. A perfeição moral do Livro dos Espíritos, se você puder estudar, você vai aos poucos começar a entender o que eu sou. Então, no quaternário inferior é o quem eu sou e na tríade divina é o que eu sou. Nós vamos continuar trabalhando isso em novos episódios. Muito obrigado, que Jesus abençoe e, por favor, tornem-se membros do nosso trabalho, que aqui está os convidando para continuarmos o nosso estudo em todos os aspectos. Muito obrigado.